Pai. A Bíblia narra que os discípulos eles estavam desesperançosos, estavam tristes, porque aquele Jesus que passou o tempo com eles, que os preparou, agora está indo para o Pai. Mas Atos capítulo 1 narra que os anjos aparecem e dizem: olha, varões galileus, porque vocês estão olhando para o alto. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Aleluia, No glória. capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre eles. Os amados conhecem esse texto. A promessa que Jesus tinha feito em João capítulo 14, verso 16, que ele ia enviar o Espírito Santo Consolador. Ele vem sobre a igreja, ele enche a igreja. Pedro, cheio do Espírito Santo, prega a palavra de Deus e pelo menos 3.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus. Aí no capítulo 3, Pedro e João estão indo para o templo. De repente tem um coxo lá pedindo esmola. Olha, você pode nos dar uma moeda? Pedro olha para João e ambos olham para o mendigo e diz: olha, eu não tenho nada, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É por isso que o comentarista disse que a igreja primitiva, ela não tinha prata e não tinha o ouro, mas ela tinha algo importante. Ela tinha o levanta e anda. Aleluia. Muitas igrejas atuais têm prata, tem ouro, mas não tem o levanta e anda. Ele também disse que a igreja primitiva ajuntava as pessoas e repartia os bens. A igreja atual reparte a riqueza, mas separa as pessoas. Essa era a igreja primitiva. Tanto é que a palavra eclésia do grego significa igreja, chamados para fora. A igreja está sendo formada. Lucas começa a relatar que 3.000 pessoas foram salvas, depois 2.000, a ponto de ele perder as contas. A igreja crescia tanto, Rogério, que ele não conseguia mais contar a quantidade de pessoas que se convertia a Cristo. Por isso que no capítulo 4, Lucas ele vai relatar que uma grande perseguição se levanta contra a igreja. E o principal líder dessa perseguição é um homem chamado Saulo. O nome dele não muda para Paulo. É porque Saulo é o seu nome hebraico e Paulo é o seu nome latino, o seu nome romano. Mas a Bíblia diz que Saulo era o maior perseguidor da igreja. Interessante que ele, sendo da nacionalidade de judeu, ele também tinha nacionalidade romana. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, mas ele também que ele era um judeu de judeu, da tribo de Benjamim, e que foi circuncidado. E o próprio Paulo ele diz que ele era o mais avançado no judaísmo do que todos os seus irmãos. Paulo, ele cresceu e aprendeu na maior escola da época, a escola rabínica de Jerusalém, para aprender com o maior mestre, um homem chamado Gamaliel, neto de um outro grande mestre, um homem chamado Hilel. Mas tem um porém, apesar de ser tão culto, tão douto, Paulo falava as principais línguas, os principais idiomas. Falava hebraico, falava aramaico, falava o grego e falava o latim. Porém, este Saulo ele era perseguidor. Perceba, ele conhecia a lei como ninguém. Ele mesmo diz isso: olha, eu sou o mais avançado no judaísmo do que todos os meus contemporâneos. Porém, a lei que Paulo sabia, Paulo não praticava. Por quê? Ele era um grande perseguidor. Ele tinha carta branca do Sinédrio para perseguir, torturar e matar qualquer pessoa. A pessoa que proferisse a sua fé a Cristo, Paulo perseguia, Paulo matava e Paulo torturava. Por isso que no capítulo 7 nós vamos ter o primeiro martírio da história da igreja. Um homem chamado Estevão. Porém, antes de Estevão morrer, ele vê o trono de Deus aberto e vê Jesus assentado à destra de Deus. Ele morre, mas antes de morrer, ele vê o Cristo assentado à destra de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: o mundo fecha a porta para você, mas eu abro a porta para você aqui em cima. É por isso que a gente não se encaixa aqui embaixo, porque apesar de estar aqui embaixo, a igreja ela é de cima. E o capítulo 8 narra que Paulo consentia na morte de Estevão. O que quer dizer? Que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Saulo ou Paulo, porque ele era o grande responsável pelaquela grande perseguição. Mas, se o capítulo 8 ele consentia na morte de Estevão, no capítulo 9, ele pega as suas cartas brancas, coloca em sua bolsa, vai com a sua cavalaria. Para quê? Perseguir,
torturar e matar qualquer cristão que ele encontrasse no caminho. Mas ele está indo de caminho para Damasco, meu amigo Douglas. Mas a Bíblia diz que de repente, Paulo indo para perseguir e matar, o próprio Cristo abre o céu e pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Isso fala muito comigo, sabe por quê? Jesus não diz assim: Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Não, Saulo, Saulo, porque você me persegue. Jesus fala em primeira pessoa. Por quê? Quem persegue a igreja, antes de perseguir a igreja, está perseguindo a Cristo, que é o dono da igreja. Uma coisa é me perseguir, outra coisa é te perseguir. Agora, outra coisa totalmente diferente é perseguir o Cristo, que é o dono da igreja. Por quê? A gente pode perder, a gente pode cair, mas Jesus não. Ele não cai, ele não erra e ele não perde. E ele está dizendo: fique tranquilo se você for perseguido, porque não perseguem a mim, não perseguem a você. Quem nos perseguir estará perseguindo a Cristo. E Cristo continua dizendo que Ele é e vai continuar sendo o dono da igreja. É por isso que Mateus capítulo 16, as portas